Meu nome é Mon JP, você está assistindo uma entrevista sobre meu próximo lançamento, Vai na Frente, a trilogia, que em breve estará disponível em todas as plataformas digitais, onde você poderá escutar um rap do bom, curtir com seus amigos, compartilhar bem, e é isso aí. Teve uma situação que aconteceu quando eu era criança que fica martelando até hoje em dia, assim, sabe? Foi quando na igreja estava todo mundo se organizando para fazer uma peça teatral, né? E aí eu tinha um amigo nessa época, a gente sempre andava junto, nossas famílias eram amigas uma da outra, aí a gente sempre ia pra casa um do outro junto, a gente compartilhava tudo junto. E chegando um pouco mais próximo dessa peça, ele entrou numa crise, mais uma crise de chorar, de falar, não vou fazer parte dessa peça, eu não vou participar disso não, porque eu não posso ser um anjo. E aí aquilo ficou na nossa cabeça, caramba, né, mano? Por que ele não pode ser um anjo? A irmã dele veio, a gente veio conversar com ele, tentar entender o que estava acontecendo, e ele falou que não podia ser um anjo porque ele era negro. E ele era retinto, entende? Então ele falou que ele não podia fazer esse papel, e deu o nome de várias outras pessoas que poderiam fazer esse papel, mas ele não cabia nesse papel, não cabia nesse personagem. Foi uma das situações que influenciou demais fazer essa trilogia, colocar os papéis dos anjos negros protegendo as pessoas. Aquilo ali foi um divisor de mares para mim. Essa proteção que a gente tem, que a gente precisa e que a gente busca, né? De outro plano. Isso, uma proteção espiritual, uma proteção de outro plano, assim, que a gente acaba esquecendo a partir do cotidiano, a partir do momento que a gente vê alguma agressividade, a partir do momento que a gente vê alguma falta de assistência do governo, a gente esquece dessa proteção. E aí, quando a gente tem essa dimensão que algo está protegendo a gente, que alguma coisa está protegendo a gente, é o máximo. E saber também que algo ou alguém está protegendo aquela outra pessoa, aquela terceira pessoa, é respeitoso, né? Você acaba entendendo os motivos de outra pessoa. Uma trilogia é uma obra que é fracionada em 3 partes. Seja uma obra artística, que pode ser audiovisual, pode ser musical, pode ser literária, mas o importante mesmo é ela ser fracionada em 3 partes. No caso, Vai na Frente é uma trilogia que as 3 faixas elas se conversam. Vai ter frases na primeira faixa que vai conversar com a terceira faixa. E vai ter crônica na segunda faixa que vai conversar com a primeira faixa. Porque elas percorrem o mesmo tema, né? Elas percorrem o tema principal. Eu abordo muita crônica, muito cenário diferente, que acaba iluminando bastante a criminalidade que acontece aqui em São Paulo, acaba iluminando essas nuances, essas faltas de assistência do governo mesmo com a população, acaba iluminando o cotidiano de jovens paulistas, de trabalhadores, de pessoas que moram na periferia, que vê coisas que não querem ver. A letra acaba abraçando bastante coisas numa visão do drill. O drill é uma vertente do rap um tanto mais irreverente. Então ela vai falar de violência, vai falar de criminalidade, sem dar rodopio. Ela vai direto ao ponto. E eu usei esse gênero do rap porque a gente pode navegar um pouco nessa vertente. Eu posso falar um pouco do território, do que eu falo nessa trilogia, que é o território do Jardim Peri, o território da Zona Norte, abrangendo as situações verídicas, sabe? Então a gente fala da violência, a gente fala da agressividade. A Mon JP é uma junção, né? A Mon-Ra é uma entidade egípcia que tinha a função de ser a entidade criadora, né? Então ela criava muito, era o Deus Sol. Então você imagina que tudo que iluminava ali, ele tinha essa capacidade de criar, né? E JP é do Jardim Peri, então eu coloquei esse território junto com o meu vulgo. E a Mon JP acaba sendo uma releitura, né, dessa entidade vivendo no território paulista, vivendo numa periferia paulista, que acaba muito nessa nuance da metrópole, né, da capital de São Paulo. E na minha vida toda eu recebi muito apelido mesmo. Assim, tipo, o Paulinho, aí na QS era PH, aí na ITEC era Choice, na escola me chamava de Peri também e tal. Então, pra unificar também, pra todo mundo me chamar de uma coisa só, eu coloquei a Mon JP. Eu escolhi algumas crônicas que faziam parte do cotidiano mesmo das pessoas, que as pessoas pudessem identificar
que alguma coisa ou algo protege elas. Acreditando ou não, saber que aquela outra pessoa também é protegida por algo ou alguém. Sobre algumas problemáticas do território paulista. Então a gente acaba falando sobre a periferia de São Paulo, a gente acaba falando sobre o centro de São Paulo e a gente fala sobre o cotidiano também dessa metrópole, né? Porque se parar pra pensar, as favelas são consideradas bairros dormitórios, mas acontece muita coisa nessas favelas, né? Então a gente acaba vendo o cotidiano, que, por exemplo, na primeira faixa fala muito sobre isso, sobre muito esse vai e vem, de pegar ônibus, sobre estudar, sobre trabalhar. A segunda faixa fala muito sobre a criminalidade que acontece nas periferias, que a gente é obrigado a ver, a gente é condensado a ver, e gostando ou não, tá lá, tá com a gente ali. E a terceira faixa fala muito sobre essa colidência entre o governo, entre a população. Se você agarrar a sua crença, se você agarrar aquilo que você acredita, você acaba ficando mais forte no seu cotidiano, né? Você acaba não tendo medo daquela situação e você não fica à mercê, assim, de tanta energia ruim, de tanta agressividade, de tanto cenário horroroso que a gente vê por aí, sabe? Tanta violência, porque cansa, né? Cansa você ver tanta violência, cansa você ver rapaz morreu por isso, a menina se perdeu por aquilo. Pô, mano, isso cansa. Então quando você agarra com a sua crença, você não dá margem pra tanta coisa acontecer de errado. Vai ter essa edição do Rap Futebol 2025, vai continuar nesse mesmo formato, né? A gente vai cobrir todo o Campeonato Paulista em formato de rap, em formato de boom bap, né? Graças a Deus. Com algumas modificações que a gente vai fazer para essa segunda edição, né? Mas vai continuar firme e forte e tal. E eu tô produzindo também um outro álbum, que mais pra frente aí a gente anuncia o tema, a gente anuncia as parcerias.